Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula? Vamos lá, peguem a apostila, o caderno, o que houver necessidade, tá bom? Então, lembrando que a análise sintática é uma continuação, ok? Então, vamos lá, vamos continuar com a nossa aula. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula, né? A aula de hoje, que está no capítulo 11, na verdade, a gente acaba retomando o conceito lá da apostila 1, né? Que é o conceito dos tipos de predicados. Por quê? Porque eu preciso. A gente acabou comentando sobre algumas coisas do predicativo até para entender o predicado, mas agora fica mais enfático essa ideia dos predicativos lá no predicado, né? No nominal e no verbo nominal. E aí, eu coloquei um resuminho aqui, breve, para a gente poder lembrar desses tipos de predicado. Deixa eu colocar minha poderosa canetinha aqui, né? Então, os tipos de predicados, para a gente poder lembrar, são 3. Então, preste atenção àquele pessoal que errou na prova, né? Eu tive aí alguns alunos que erraram questões de predicado. Então, olha só, são 3. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele predicado que vai ter como palavra importante, que a gente chama de núcleo, né? O verbo de ação. Então, quando eu digo assim, Luana gosta de pipoca. Então, o verbo aí é gostar, não é uma ação? Sim, então eu tenho um predicado verbal. Perfeito? Essa é a ideia. O segundo predicado é o nominal. O predicado nominal tem como núcleo, que é a palavra mais importante, a característica do sujeito. Então, esse é o meu núcleo. Então, a característica do sujeito eu chamo de predicativo do sujeito. É aquele adjetivo que vai caracterizar o meu sujeito. Então, quando eu digo o Rio de Janeiro é lindo, né? O é um verbo de ligação e o lindo é um adjetivo que está qualificando o Rio de Janeiro, que é meu sujeito. Então, quando eu digo que o Rio de Janeiro é lindo, esse lindo é o meu predicativo do sujeito, porque ele qualifica o meu sujeito. E aí sim, ele é o núcleo do predicado nominal, tá? Predicado verbo nominal. Reúne o que há de mais importante nos outros dois predicados. Então, o que tem de mais importante no verbal e no nominal? No verbal, o verbo de ação. No nominal, a característica. Só que lembrando que no caso do verbo nominal não se preza só o sujeito, ele pode ser o objeto também, tá? Tem como núcleo um verbo de ação, aqui ó, e também a característica, que pode se referir tanto ao sujeito da oração quanto ao objeto. Então, ele pode ser nada mais nada menos que, vou pôr aqui embaixo, um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, vocês já estão mais familiarizados, né, por conta do nominal. O do objeto, a gente vai se familiarizar agora, ok? Vai ser aquela característica do meu objeto direto e indireto, que foi aquela aula uma das últimas aulas que nós tivemos, né? São os complementos verbais. Então, vamos dar andamento aí aos nossos predicativos. Então, eu começo dizendo assim: predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica, uma propriedade, um estado ao sujeito. Então, o que você só tem que prestar atenção no seguinte: não fique presos, tá? Somente a adjetivo, né? Como ele acabou de dizer aqui, pode ser uma propriedade, pode ser um estado. Então, tudo que for associado ao meu sujeito, tá? Tudo que der essa qualificação a ele, beleza? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Os alunos são inteligentes. Eu já até separei o sujeito do predicado para facilitar a nossa vida, né? Ó, sujeito, predicado. Qual é o verbo? Esse aqui, ó, são, o verbo, né, de ligação. Os alunos são inteligentes. Inteligentes. Deixa eu melhorar aqui. Inteligente. Não está caracterizando os alunos, que é o meu sujeito? Sim. Então, se ele caracteriza o meu sujeito, né? Eu vou dar nome a esse termo de predicativo do sujeito. Olha o exemplo de baixo. O trem está quebrado. Bem,
Sujeito, o trem. Está quebrado, predicado. Estar é meu verbo. De ligação até. Ah, Luana, só tem um predicativo de sujeito no verbo de ligação? Não, pode ser no verbo de ação também, tá? Quebrado. Não é um estado do trem, o trem ele não anda quebrado, ele não está quebrado? Sim. Então, eu vou dizer que quebrado é um predicativo do sujeito. Perfeito? Ok? E uma coisa muito importante, eu tenho que concordar, tá, galera? Esse adjetivo aí, ou esse estado, é o meu sujeito. Percebam que no cima o sujeito está no plural e o adjetivo também. Embaixo está no singular e embaixo o estado está no singular, tá? Então, preste também atenção nessa ideia de ser só adjetivo, que também não é só adjetivo, tá? Então, vamos pular aqui para o meu predicativo do objeto. Olha só, o predicativo do objeto vai ser aquele termo que vai se tratar do meu objeto. Lembrando da aula passada, a gente tem dois, o direto e o indireto, né? Então, tudo que for dar qualidade, atribuir algo ao meu objeto, ele vai ser chamado de predicativo do objeto. Então, está escrito ali. É o termo ou expressão que completa o objeto, direto ou indireto, conferindo-lhes um atributo ou uma característica. Ó, então, que fique bem frisado aqui, atributo ou característica. Então, olha o exemplo. Nomeei José o meu secretário. Sujeito, já coloquei para vocês que é um sujeito oculto, né? Que fui eu, nomeei. Então, eu tenho toda a frase como predicado. E nomeei é o meu verbo, tá? Então, olha só. Quem nomeia, nomeia alguém. Quem ele nomeou? José. José é meu objeto, tá? Meu objeto direto. O meu secretário não é um atributo ao José? Sim ou não? Ou ele é atributo a eu? Ao José, né? Eu já não descobri que o José é meu objeto? Sim. Então, esse o meu secretário, ele é um predicativo do objeto. Na frase de baixo, o juiz julgou o réu inocente. Sujeito, o juiz. Predicado, não julgou o réu inocente. Verbo, julgar, né? Quem julga, julga alguém. Nesse caso, verbo transitivo direto. Esse alguém é meu réu, objeto direto, né? Bem, esse adjetivo aqui, quem é inocente? É o juiz ou o réu? Perfeito, é o réu. O réu não é objeto? Sim. Então, o inocente já pode ser predicativo do objeto. Deu para entender? Então, tudo que for atribuído ou dando característica ao sujeito vai ser chamado de predicativo do sujeito. Tudo que for atribuído ou característica ao objeto, ele vai ser chamado de predicativo do objeto. Tá bom? Deu para entender? Então, perfeito. Então, vamos partir aqui para alguns exemplos, tá? Eu trouxe aqui umas tirinhas para vocês. Deixa só eu ver se eu consigo enxergar essas tirinhas aqui. Então, vamos lá. Obrigado por virem. Vocês foram ótimos. Não precisam acordar. Então, eu tenho aqui na minha segunda tirinha, deixa eu botar a caneta aqui. Na minha segunda tirinha eu tenho assim, ó, aqui nessa tirinha aqui. Vocês foram ótimos, tá até destacado, tô vendo? Esse ótimos, ele é predicativo do sujeito ou do objeto? Perfeito para quem disse predicativo do sujeito. Porque olha só, vocês foram ótimos. Quem é o sujeito? Vocês. Vocês é meu sujeito, né? Foram ótimos meu predicado. Se eu estou dizendo que quem foi ótimo é você, ele só pode ser predicativo do sujeito. Viu como é fácil? Vamos para um segundo exemplo aqui. Ó, a papinha do neném está pronta? Quase, majestade. Então, deixa eu pegar a caneta. Eu quero aqui, nessa primeira fala, a palavra pronta. A papinha do neném está pronta. Qual é a classificação? Desculpa. Qual é a classificação? Predicativo do sujeito ou do objeto, esse pronta?
Perfeito quem disse predicativo do sujeito. Porque olha só, qual é o sujeito? A papinha do neném, né? A papinha do neném é meu sujeito. Então, o que está pronta? Não é ela, não é a papinha do neném? Então, só pode ser predicativo do sujeito. Viu como é fácil? Botei mais uma. Essa vamos aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui, vamos lá. Espelho, espelho meu. Você me chama mais linda de todas? Você me acha mais linda de todas? Você sempre pergunta isso. Você nunca responde. Você não me considera mais bonita que a Branca de Neve? Tá, legal, eu respondo. Sempre achei a sinceridade uma coisa perigosa. Coitada. Então, olha só, já até destaquei aqui, estamos tratando desse diálogo nesse quadrinho, né? Eu quero que vocês me dêem a classificação da palavra bonita. Bonita é o quê? Você nunca responde. Você não me considera mais bonita? E aí, quem vai saber me dar essa resposta? Quem respondeu o predicativo do objeto acertou. Porque olha só, você não me considera. Qual o sujeito? Você. Você é meu sujeito. Quem considera, considera alguém. Não é isso? Quem ele considera aí? Me. Me é meu objeto direto. E quem é bonita? O me, não é? A gente não está falando dele? Então, ele só pode ser predicativo do objeto. Viu como é fácil? Mas vocês precisam fazer análise. Se vocês olharem para a frase e não conseguirem identificar se trata do sujeito ou se trata do objeto, vai ter que analisar. Separar sujeito de predicado, achar o verbo e classificar. Para saber se ele é transitivo direto, indireto, né? E se tem ali, no caso, algum objeto. Porque aí, se tiver objeto, você tem que saber se aquela característica é do sujeito do objeto. É isso que vocês vão ter que fazer, tá? E aí, para realmente verificar se vocês estão tinindo nos predicativos, vocês vão fazer essas páginas aí, da 350 até 355, tá, pessoal? É um pouquinho, bastante coisa, mas se não fizer, não consegue, né, praticar. E se não pratica, não entende. Perfeito? Então, façam. Depois te mandem foto para mim. Não esqueça de fazer o resumo da aula. Perfeito? Eu quero esse resumo aí, porque eu quero vocês afiadinhos aí para a nossa prova, que daqui a pouquinho tá chegando, tá? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.